Olá, professores, sejam bem-vindos ao nosso vídeo. Hoje a gente vai falar sobre a psicologia positiva e como essa pode ser usada na sala de aula para promover um ambiente mais harmonioso e também para envolver os alunos no processo de ensino-aprendizagem. Bom, a gente sabe que a psicologia tradicional, ela sempre focou nos distúrbios, nas dificuldades, nos problemas, não evidenciava as qualidades dessas pessoas. Então, a psicologia positiva, ela vem justamente para despertar o lado bom do indivíduo, buscando satisfação, bem-estar dessas pessoas. E ela foca nas qualidades, nas motivações e na potencialidade das pessoas, buscando sempre a felicidade. A resiliência é um conceito que ele vem muito dessa abordagem, porque a resiliência está ligada à capacidade de viver em ambientes hostis, superar e ter determinação. Então, essa psicologia positiva, ela busca isso, sempre resiliência. E também, essa psicologia positiva, ela foca muito na felicidade. Por quê? Porque tudo que a gente faz no nosso dia a dia é em busca da felicidade. Ainda que seja aquela felicidade pequena, que talvez passe despercebida, mas tudo que a gente faz é para buscar o bem-estar pessoal e também do conjunto. Quando a gente consegue estar num lugar e a gente vai realizar alguma coisa, geralmente a gente sempre quer se sentir bem fazendo aquilo. Então, de certa forma, isso também está ligado à nossa própria felicidade. Então, um dos primeiros pesquisadores que fez parte desse movimento e que foi muito importante é o Martin Seligman. Ele desenvolveu a teoria da felicidade, chamada PERMA, que é uma sigla inglesa, mas que nessa sigla estão alguns elementos, e esses elementos são emoções positivas, engajamento, relacionamentos positivos, propósitos e realizações. Esse modelo tem o propósito de aumentar a felicidade e o bem-estar a partir da combinação de todos esses elementos. Então agora eu vou falar um pouquinho de cada um desses elementos, começando pela emoção positiva. Entre os diversos elementos que compõem a felicidade e o bem-estar está essa emoção positiva. Quando nos perguntam como que a gente está se sentindo em um determinado dia, a gente sempre responde de acordo com o humor que a gente está no momento, com a forma como a gente se encontra. Se a gente está positivo, aí a gente vê tudo mais positivo, acaba respondendo que está bem, com aquela energia. E se a gente está num dia ruim, a gente acaba reclamando de alguma coisa. Então tudo vai depender do humor que a gente está no momento. E as emoções positivas, elas têm um impacto de nos fazer sentir bem, melhorar o nosso desempenho no dia a dia, nossa saúde física, e fortalece também os relacionamentos, que a gente tem o tempo inteiro, Além disso, ela também estimula a criatividade e a esperança, porque quando a gente está positivo, a gente sempre pensa que vai dar certo, a gente corre atrás e a gente se sente animado, bem disposto, com uma esperança mesmo, Um outro elemento dessa teoria da felicidade é o engajamento. Quando a gente está ocioso, sem nada para fazer, a gente sempre acaba se sentindo inútil. Não que a gente não possa ficar um pouquinho à toa, às vezes é um descanso, mas quando você não está fazendo uma coisa significativa na vida, a gente acaba sentindo um pouco vazio e inútil, Quando a gente ocupa o tempo com algo que a gente gosta, uma coisa grande, a gente se sente motivado, porque a gente está envolvido numa coisa que tem muita importância pra gente. E acabamos esquecendo um pouco
o resto que está à nossa volta. Quando a gente faz uma coisa que a gente se envolve naquilo que a gente está fazendo, a gente acaba esquecendo do que está ao redor. Grande parte do trabalho da psicologia positiva é identificar e cultivar as forças e virtudes que a gente tem, né? Porque quando nossos talentos eles encontram ocasiões em que podem ser utilizados, a gente fica mais confiante, mais produtivos e nos valorizamos mais também. E a gente pode também desenvolver algumas habilidades que promova esse bem-estar, né? Então, estar envolvido com uma coisa que a gente gosta, que a gente ama, é bom porque traz esse sentimento, né? De você estar sendo útil, você se valoriza, você sente que o seu trabalho ele é importante. Então, o engajamento ele é um elemento muito importante, porque quando a gente faz uma coisa que a gente gosta, a gente acaba fazendo bem feito, com boa vontade, e as pessoas que estão ao redor, elas também percebem o nosso envolvimento, né? E acabam também valorizando, elogiando, e cada vez mais a gente se sente motivado. O próximo elemento que a gente vai tratar são os relacionamentos. Por quê? Porque nós somos seres sociais, né? A gente precisa estar envolvido, a gente sempre faz parte de um grupo. E esse grupo, a gente acaba escolhendo por afinidade, por pessoas que você se identifica, por pessoas que você se sente bem perto, né? A gente não costuma procurar pessoas que de alguma forma trazem prejuízo, seja no bem-estar, seja na forma que a gente se sente, né? Então, a partir do momento que a gente constrói laços, a gente se torna uns seres mais fortes, né? Ter amigos faz com que a gente também se sinta bem, se sinta importante. Porque quando a gente está sozinho, a gente acaba sentindo um pouco desmotivado, um pouco vazio. Então a gente precisa sempre estar ao lado de pessoas que nos fazem bem. E a gente precisa tomar muito cuidado também para não ser um tipo de relacionamento de uma única, onde só uma pessoa se beneficia. Porque o relacionamento saudável é aquele em que ambas as partes se envolvem, se doam, né? Porque a gente sabe que existem pessoas que são amigos, mas que elas sempre buscam o melhor para ela e acabam sendo egoístas, porque quando elas precisam fazer alguma coisa e precisam abrir mão de algo para beneficiar o amigo, né, o próximo, elas acabam não fazendo. Então a gente precisa tomar muito cuidado com os relacionamentos que sugam a gente, né, para não causar nenhum prejuízo. E o próximo elemento que a gente vai falar é do significado. Tudo que a gente vai fazer tem que ter um significado pra gente. A gente não vê sentido em fazer algo que não seja importante de alguma forma pra gente, ainda que seja uma obrigação. Mas o fato de ser uma obrigação torna aquilo importante, né? Então, quando a gente se dedica a algo maior do que a gente se sente útil, a gente se sente motivado, né? E é uma forma também de combater as coisas ruins, a depressão, quando se faz algo que você gosta, que está envolvido. Por exemplo, uma pessoa que é muito religiosa ou que tem uma crença, né? Seja ela qualquer crença, mas se ela acredita em algo maior do que ela tem uma vida mais, em geral, ela tem vida mais significativa, né? Porque justamente acreditam em algo maior do que elas mesmas. E é muito importante sentir que o trabalho que a gente faz ele é importante, ele é valorizado, ele tem alguém para contemplar e ver o seu valor, né? E estar envolvido no trabalho que agrega as nossas crenças, os nossos valores, faz com que a gente
seja mais produtivo, seja útil. Então tudo que a gente faz que tem significado, automaticamente volta, né, tem um sentido. Então acaba que causa o bem-estar na gente, fazer o que gosta, ou gostar do que faz. Eu diria gostar do que faz, porque nem sempre a gente faz o que a gente gosta, mas se a gente gosta daquilo que a gente faz, automaticamente você atrai as coisas boas, né? Porque quando a gente está num lugar fazendo algo que a gente não gostaria de estar fazendo, já cria um peso, a gente já faz por obrigação, só por obrigação, a gente não vê nenhum valor, nenhum significado pra gente. Por isso que o significado é muito importante. Tudo que a gente faz precisa ter um significado para nós mesmos. Por último, eu vou falar sobre as realizações. Em determinados momentos da vida a gente sabe que nem sempre se ganha, mas ter objetivos, né, na vida, mesmo que seja pequeno, tipo assim, vou ler uma página de um livro por dia. Então, retirar um tempo, fazer isso, conseguir estabelecer essa meta e cumprir, dá essa sensação de realização, de conseguir fazer algo, um bem em prol de si mesmo, né? E essa realização, ela ajuda a construir a autoestima, né? Proporcionar essa sensação de plenitude. E ela também reforça a autocrença do indivíduo. E quando é que a gente percebe que a gente é uma pessoa realizada? Quando a gente olha lá atrás, percebe que a gente fez alguma coisa, que deu certo, que foi bom. Então, quando a gente olha algo que a gente fez com sucesso, isso torna a gente com uma visão de futuro. A gente fica mais esperançoso, né? Mas a gente nem sempre vai ter só coisa boa, é claro. Mas quando você fez algo que você quis fazer e conseguiu obter sucesso, isso causa um sentimento de realização, você se sente realizado. E não é uma coisa que a gente pode falar que é orgulho, você olhar lá atrás e falar assim, eu consegui. Não é orgulho, é um mérito do indivíduo mesmo, né? Por quê? Porque quando você se sente realizado, você se sente bem consigo mesmo e está mais disposto a compartilhar suas habilidades com outras pessoas. E a gente se sente motivado para trabalhar e conseguir muito mais, né? Então, depois de falar sobre todos esses elementos, eu vou falar agora como que a gente pode usar essa psicologia positiva na sala de aula. Então, o primeiro passo para se trabalhar com a psicologia positiva em sala de aula é reconhecer a realidade em que o aluno está inserido, né? Mostrar interesse na vida do aluno, na realidade, em algumas coisas que eles demonstram gostar, é uma forma de a gente estar se aproximando desse aluno. Porque os nossos alunos, eles têm aquela visão de que o professor está num nível acima dele. Então, para trabalhar com a psicologia positiva em sala de aula, a gente precisa estar no mesmo nível, né, de que os nossos alunos. Nunca olhar de cima para baixo, mas olhar na altura dos nossos alunos. E você já reparou que os nossos alunos, eles se comportam de formas diferentes com professores diferentes. Então, por que será que isso acontece? Então, tudo que a gente faz, a forma como a gente fala, reflete nos nossos resultados. A comunicação, ela tem um poder extremamente grande. Se eu chego na sala de aula e eu dou aquele bom dia, com má vontade, né? Onde a gente parou? Quando você demonstra um desinteresse pelos alunos, quando você chega e vai direto para o quadro, quando você não se interessa pelo que os alunos estão falando, pela realidade deles, e não procura entendê-los,
automaticamente isso vai refletir nos resultados. Se a gente já vai para a sala de aula pensando, nossa, tem que dar aula, aquela turma chata, aquela turma difícil, aquele aluno, isso já reflete, porque a gente já chega com um pouco de resistência, os alunos percebem, porque o ambiente, a forma como o ambiente se organiza, ele é o resultado das nossas formas de agir, de pensar. Então, se eu chego desmotivada na sala de aula, automaticamente os meus alunos também vão ficar desmotivados. Eles vão perceber que não existe um interesse dos professores para com eles. Então, aí o aluno começa a baixar a cabeça, aí ele começa a correr na sala, ele começa a conversar. E aí, o que a gente vai e faz? Porque também não é uma coisa fácil. Psicologia positiva, ela não é uma forma fácil de se trabalhar. O que acontece? Eu estou no quadro escrevendo, o aluno está brincando, conversando de cabeça baixa. Eu viro para trás e aí o que a gente fala? Geralmente, fulano, você não quer saber de fazer nada, agora você não atrapalha seu colega, você só dá trabalho, nossa, que aluno difícil, desse jeito você não vai aprender. A gente costuma falar só coisas negativas para esse aluno. E o poder e a fala, né, ela tem um poder, porque quando você fala uma coisa negativa várias vezes, o cérebro, ele registra isso, e isso se torna uma crença, né? Porque o cérebro, ele acaba aprendendo, e o aluno, ele acaba acreditando que ele é um incapaz, que ele não vai aprender mesmo, que ele só atrapalha a aula. Então, não existe um significado para ele. E a partir desse momento, ele vai se comportar como tal. Então, o primeiro passo para se trabalhar com a psicologia positiva em sala de aula é reconhecer a realidade em que o aluno está inserido, né? Mostrar interesse na vida do aluno, na realidade, em algumas coisas que eles demonstram gostar, é uma forma de a gente estar se aproximando desse aluno. Porque os nossos alunos, eles têm aquela visão de que o professor está num nível acima dele. Então, para trabalhar com a psicologia positiva em sala de aula, a gente precisa estar no mesmo nível, né, de que os nossos alunos. Nunca olhar de cima para baixo, mas olhar na altura dos nossos alunos. E você já reparou que os nossos alunos, eles se comportam de formas diferentes com professores diferentes. Então, por que será que isso acontece? Então, tudo que a gente faz, a forma como a gente fala, reflete nos nossos resultados. A comunicação, ela tem um poder extremamente grande. Se eu chego na sala de aula e eu dou aquele bom dia, com má vontade, né? Onde a gente parou? Quando você demonstra um desinteresse pelos alunos, quando você chega e vai direto para o quadro, quando você não se interessa pelo que os alunos estão falando, pela realidade deles, e não procura entendê-los, automaticamente isso vai refletir nos resultados. Se a gente já vai para a sala de aula pensando, nossa, tem que dar aula, aquela turma chata, aquela turma difícil, aquele aluno, isso já reflete, porque a gente já chega com um pouco de resistência, os alunos percebem, porque o ambiente, a forma como o ambiente se organiza, ele é o resultado das nossas formas de agir, de pensar. Então, se eu chego desmotivada na sala de aula, automaticamente os meus alunos também vão ficar desmotivados. Eles vão perceber que não existe um interesse dos professores para com eles. Então, aí o aluno começa a baixar a cabeça, aí ele começa a correr na sala, ele começa a conversar. E aí, o que a gente vai e faz?
Porque também não é uma coisa fácil. Psicologia positiva, ela não é uma forma fácil de se trabalhar. O que acontece? Eu estou no quadro escrevendo, o aluno está brincando, conversando de cabeça baixa. Eu viro para trás e aí o que a gente fala? Geralmente, fulano, você não quer saber de fazer nada, agora você não atrapalha seu colega, você só dá trabalho, nossa, que aluno difícil, desse jeito você não vai aprender. A gente costuma falar só coisas negativas para esse aluno. E o poder e a fala, né, ela tem um poder, porque quando você fala uma coisa negativa várias vezes, o cérebro, ele registra isso, e isso se torna uma crença, né? Porque o cérebro, ele acaba aprendendo, e o aluno, ele acaba acreditando que ele é um incapaz, que ele não vai aprender mesmo, que ele só atrapalha a aula. Então, não existe um significado para ele. E a partir desse momento, ele vai se comportar como tal. E é importante lembrar que o aluno, ele não faz nada daquilo que a gente fala. O aluno faz aquilo que a gente faz. Se a gente chega na sala, aí o menino está falando alto. Aí você chega e fala, fulano, não grita, não é para gritar. Só que você está falando e gritando. O aluno, quando ele não responde, porque tem aluno que não responde, mas ele pensa, não é para gritar, então por que você está gritando, né? Então o aluno, ele aprende com a gente. Ele não costuma seguir muito o que a gente fala. A gente fala muita coisa, a gente fala que não pode isso, não pode aquilo, mas para eles não tem significado. Então, quando a gente fala com os alunos com respeito, mostrando um interesse, então eles vão sentir isso e automaticamente eles vão começar a responder a essas nossas falas. Por quê? Porque a comunicação, ela gera um comportamento, e esse comportamento vai gerar uma crença, vai gerar um resultado também. Então, a gente precisa estar muito preocupado com a forma que a gente fala. E existe esse outro problema, porque tudo que a gente fala na sala de aula, geralmente, não está dentro daquela realidade do aluno. Então, a gente precisa procurar reconhecer essa realidade, trazê-la para a sala de aula e usar dela em prol da nossa sala de aula e também como uma ferramenta para a gente atingir os nossos objetivos. A partir do momento que eu trabalho com algo que tem significado para o meu aluno, eu já consigo despertar nele maior interesse. Então, reconhecer a realidade em que ele vive, o que ele gosta. Porque muitas vezes os alunos da gente têm vários talentos, né, ali que a gente não sabe. Tem aluno que canta, que toca, que pinta, que desenha, que gosta de música. Então a gente pode propor atividades que explore essa realidade, que explore essa potencialidade, focar na potencialidade dos alunos para compensar outras áreas que talvez não sejam tão bons. Mas quando o aluno se identifica, quando ele se vê no processo, quando ele vê que a música que ele gosta, ele pode usar ela ali na sala de aula, independente, ele se sente mais interessado. Por quê? Porque talvez os nossos alunos estão muito acostumados com funk, os alunos adoram funk. E mesmo que a gente não possa cantar alguns funks na sala de aula, porque a gente sabe que não tem uma letra apropriada, mas por que então não fazer uma paródia com o conteúdo que está sendo estudado? Então a gente pode abrir um leque de opções a partir das potencialidades que a gente identifica nos alunos. Mas para identificar essas potencialidades, a gente precisa se aproximar dos alunos, né? E eles percebem quando a gente está interessado. E quando você cria essa proximidade, eles acabam criando respeito. Porque quando a gente é muito bravo, autoritário, você pode criar um medo.
Mas o principal, o mais importante é que você tenha respeito pelo professor, porque aí sim você vai criar uma relação saudável, né? Onde ambas partes se respeitam. Para se trabalhar com a psicologia positiva, a gente sempre tem que aproveitar oportunidades que a gente tem para falar coisas positivas. Evitar ao máximo falar coisas negativas, né? Mas é claro que em algum momento a gente vai ter que falar. Mas evitar ao máximo. Se for para tentar não ressaltar muito os defeitos do aluno, né? Então, a gente pode começar pelas nossa fala, né? Ter uma oportunidade de elogiar o aluno, vai lá, elogia, fala coisas positivas para ele, porque quando a gente é elogiado por algo que a gente faz, a gente vê o reconhecimento, né? Que é o que eu falei lá no início, de estar envolvido com algo e ser reconhecido por aquilo que você faz. Então, isso já causa um bem-estar e pode contribuir com o maior interesse desse aluno. A gente na escola, a gente está acostumado, enquanto professor, a dizer muito não. Ah, posso fazer isso? Não. Por quê? Por que não? A gente não explica. Então é importante também que a gente trate o aluno como uma pessoa capaz de entender. Se é não, explicar o porquê desse não. E a gente também pode começar pela gente. Por exemplo, geralmente a gente chega na sala dos professores, né, na hora daquele intervalo, e a gente tem esse hábito mesmo de desabafar, de reclamar. Ai, aquela turma, nossa, ninguém merece, aluno tal. A gente fala muita coisa negativa, a gente reclama muito. E então a psicologia positiva, ela visa assim, não focar nesses aspectos negativos que a gente sabe que existe, mas focar no positivo. Falar para si mesmo, por mais que a gente sabe que vai ser um desafio, que não vai ser fácil, mas falar, ai, vamos lá, vamos dar essa aula, vamos despertar o interesse. Quando você fala, quando você já tem aquela postura mais determinada, você passa isso para outras pessoas. E assim, a fala, automaticamente, você já se sente mais motivado. Você tem que falar isso. Às vezes a gente precisa falar isso pra gente mesmo. E a gente chegar com mais garra, né? Até mesmo a postura que a gente chega na sala de aula, ela diz muito, né? Se a gente chega lá, bom dia, boa tarde, ou então já chega, bom dia, pega o caderno, faz atividade. Professora, não quer saber. Tipo, quando você já chega muito autoritário, automaticamente já cria uma distância muito grande dos nossos alunos. Então, o ideal também é que a gente construa tudo em conjunto com os alunos. As regras, por exemplo. É interessante que os alunos participem da construção das regras e que eles também determinem o tipo de punição que qualquer ato que não seja permitido, que punição que eu vou dar para esse ato. Porque a psicologia positiva, ela não visa aquela educação permissiva. Pelo contrário, ela não defende o autoritarismo, mas sim, a gente precisa botar limites. Então, para isso, é legal que os alunos participem. E é legal ter regras que funcionem. Quanto menos regra, melhor, desde que funcione. Porque não adianta também a gente criar aquele monte de regras e as sanções dessas regras não serem aplicadas. Se você fazer isso, você vai ficar sem recreio. O aluno faz, ele não fica sem recreio. Então, automaticamente aquela regra, ela não está sendo cumprida. Então, o ideal é que a gente estabeleça regras que sejam, que funcionem, né? Então, é importante a gente sempre buscar a participação dos alunos nas tomadas de decisões, para que eles se identifiquem, para que eles sintam parte do ambiente escolar, que ele seja um indivíduo ativo. Sem contar também que o não é desafiador. Quando a gente fala assim que não pode
mascar chiclete durante a aula. O não, ele já cria aquele desafio. Se não pode, eu quero fazer. Mesma coisa se eu falar, ninguém olha pro chão. Automaticamente já cria uma vontade incontrolável de olhar pro chão, porque eu não posso olhar. Então quando a gente fala que não pode, você já cria essa vontade de fazer. Então a gente pode falar isso de uma forma diferente. Pode falar, olha, você pode mascar chiclete na rua. Você pode cantar as suas músicas que você gosta na hora que você sair da aula, na sua casa, na igreja. Entende? A gente está afirmando que ele pode e a gente está falando nos lugares que ele pode. Não necessariamente a gente está um não, né? Mas não, a gente não fala um não. É uma forma de mostrar que ele não pode fazer aquilo sem querer podar. E enquanto professores, a gente precisa motivar esses alunos que a gente tem, encorajar. Porque geralmente quando a gente fala, por exemplo, que teve uma única pessoa conseguiu fechar a prova, os alunos já começam a apontar, foi fulano, foi ciclano. Ele nunca acha que é ele, porque ele não acredita que ele seja capaz de fechar uma prova. E um aluno desacreditado é muito ruim, porque ele não acredita que ele vai chegar a algum lugar, ele não acredita que ele é capaz. Então, a partir do momento que a gente explora as potencialidades dos nossos alunos e traz isso para a sala de aula, é uma forma de estar encorajando. A gente precisa estimular a vontade de explorar, né, de descobrir, de tentar coisas novas. Às vezes, nossos alunos eles até querem fazer uma coisa diferente, mas a gente acaba não deixando. Então, é importante que a gente sempre valorize formas diferentes de aprender, porque criando esse encorajamento é interessante, porque o próprio aluno ele vai buscar por si mesmo o conhecimento, ele vai se interessar por algumas coisas, ele vai em busca disso. Então, trabalhar com a psicologia positiva em sala de aula focando sempre no positivo, no que a pessoa tem de melhor, tende a criar indivíduos, né, mais interessados, sem contar que o ambiente da sala de aula ele fica mais harmonioso. E eu, quando estou num ambiente harmonioso, né, que tudo flui, que tem diálogo, automaticamente eu me sinto bem nesse ambiente, eu me comporto melhor. Então, quando a gente fala de igual para igual, quando a gente não é muito autoritário, quando a gente impõe limites, mas não se sente uma autoridade, onde só a nossa voz ela deve ser ouvida, a gente cria um ambiente onde todos participam, onde todos se respeitam. E assim é possível, né, obter melhores resultados. Quando os alunos eles buscam por si mesmos o conhecimento, quando eles se interessam, eles não precisam de uma motivação exterior para estar fazendo uma atividade. Por exemplo, se eu falo que quem fizer atividade vai ganhar alguma coisa, eu estou motivando extrinsecamente o meu aluno, ou seja, a motivação dele está dependendo de uma coisa que eu vou dar. Ela não está partindo dele, ele só vai fazer porque ele vai ganhar alguma coisa. E a motivação intrínseca é o contrário, ele vai engajar por interesse, ele vai se envolver por interesse próprio, sem ter algo em troca. O que ele vai ter em troca é justamente a realização. Ele vai se sentir realizado ao fazer aquilo. É lógico que nem sempre a gente consegue essa motivação intrínseca em todas as atividades, porque nem todas as atividades, nem tudo que a gente faz na vida é legal. Então, a gente motivar nossos alunos para saber lidar com momentos que não vão ser tão agradáveis é importante, porque a gente está preparando esse indivíduo para a vida. Nem sempre a gente faz
tudo que a gente gosta, mas a gente precisa estar preparados para esse momento. Então, conseguir fazer com que nossos alunos entendam que os momentos de atividades que não são tão interessantes para eles é necessário, também prepará-los para algumas frustrações da vida mesmo, para saber passar por desafios, por momentos difíceis, porque a gente sabe que nem tudo é um mar de rosas, né? Então a gente precisa preparar esse aluno também para a realidade. E quando o aluno ele busca esse conhecimento, mas assim por um interesse pessoal mesmo, ele consegue perceber a importância. Então, quando você percebe que é algo significativo, como eu disse lá no início, automaticamente já se envolve mais. Então, eu espero que a psicologia positiva que a gente trouxe nesse vídeo seja mais uma ferramenta de trabalho. É lógico que não é uma coisa fácil de se fazer, mas que a gente possa tentar utilizar ela nas nossas aulas, tentar ver os nossos alunos com outros olhos, focar no positivo, porque quando a gente pensa positivo, quando a gente está bem, a gente reflete isso em tudo que a gente faz. Então, que essa psicologia positiva ela seja mais uma estratégia de trabalho para nós professores, tanto para mim, que estou em formação, quanto para os professores que estão atuando já nas escolas, né? A gente sabe que não é fácil, que é estressante, que é desgastante, mas se a gente conseguir enxergar o lado bom de tudo isso e focar nessas coisas boas, a gente vai conseguir, né, propiciar um ambiente agradável. Então, focar sempre no positivo, falar pra gente mesmo, algumas a gente precisa falar pra gente mesmo, né, coisas positivas, e tentar entender cada vez mais nossos alunos, não agir com autoritarismo e também não ser também muito permissivo, criar limites, mas com o envolvimento de todos. Eu agradeço aos professores que assistiram o vídeo até aqui, fica aqui o meu muito obrigado. Enquanto que na psicologia tradicional se focava muito no medo, na frustração, nas dificuldades, a psicologia positiva ela foca mais, né, na potencialidades, e ela funciona como uma forma de superar e contornar o medo que existe. Ou seja, ela busca uma solução. Porque, por exemplo, se uma pessoa está muito depressiva, ela está triste, ela busca um acompanhamento psicológico. Esse acompanhamento na psicologia tradicional vai fazer o quê? Vai buscar entender isso, buscar resolver, mas ele não vai dar um outro caminho, não vai dar uma forma de superação. Por exemplo, se a pessoa descobriu que ela tem uma dificuldade para socializar, que ela não é feliz, mas o que a gente pode fazer para mudar isso? Então a psicologia positiva ela busca a qualidade dessa pessoa, o que ela tem de bom, o que ela pode agregar e o que ela pode fazer para compensar isso que ela tem dificuldade. Então ela busca outras qualidades na pessoa. Por quê? Não estar triste não significa que a pessoa também está feliz, né? Ela pode não estar triste, mas também não estar feliz. Então, a psicologia positiva, ela busca o melhor lado da pessoa.